Bem-vindo. Que bom que você está aqui. Eu preciso te fazer uma pergunta antes da gente começar. Não precisa responder em voz alta, mas responde no seu coração. Quando foi a última vez que a sua mente ficou verdadeiramente quieta? Não estou falando de sono. Estou falando de paz de verdade, aquela sensação de que tudo está bem, que você pode respirar fundo sem o peito apertar, sem a cabeça acelerada, sem aquela voz interna que não para de cobrar, de temer, de questionar. Para muitas pessoas que estão aqui agora, faz tempo que não sentem isso, talvez anos. A ansiedade virou companheira de quarto. O pensamento acelerado virou o estado normal. As preocupações se empilham de manhã antes mesmo de você colocar os pés no chão. E aí você sorri para o mundo, responde às mensagens, funciona, mas por dentro existe uma tempestade que não para. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande bonança. Mateus 8:26. Jesus repreendeu o mar. E o mesmo Jesus que falou para o vento e para as ondas, pode falar para os pensamentos que te assombram, para o medo que te paralisa, para a ansiedade que te sufoca. Você não veio aqui por acaso. Você veio porque no fundo do seu coração você sabe que existe uma paz que vai além de qualquer coisa que o mundo pode oferecer. E essa paz tem um nome: Jesus. Senhor, fala ao mar dentro de mim. Eu preciso de paz. Se você está aqui porque a sua mente não tem parado, escreve "Eu preciso de paz" nos comentários. Você não está sozinho. Antes de orar, quero fazer algo diferente. Quero que a gente nomeie a tempestade. Porque o que não tem nome tem mais poder sobre a gente do que deveria. Existe um tipo de tempestade na mente chamada ansiedade. É aquela sensação de perigo constante sem saber de onde vem. O coração acelera, a respiração encurta, os pensamentos vão para o pior cenário possível. Existe a tempestade do medo, medo do futuro, medo de errar, medo de perder, medo de não ser suficiente, medo que paralisa e impede você de avançar. Existe a tempestade da culpa, aquela voz que fica repetindo o que você errou, o que deveria ter feito, quem você decepcionou. Uma condenação interna que não tem fim. Existe a tempestade da comparação. Você se vê menos do que os outros. A vida dos outros parece perfeita, enquanto a sua parece um caos. Existe a tempestade do luto. A dor de ter perdido alguém ou algo que amou. Uma ferida que ainda não fechou. Eu não sei qual dessas tempestades está rugindo na sua vida agora. Talvez seja mais de uma ao mesmo tempo. Mas Deus sabe, e foi exatamente por isso que Ele te trouxe até aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, pela oração e pela súplica, com ação de graças, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Repara na ordem desse versículo. Primeiro Paulo diz: não andeis ansiosos. Depois ele diz o que fazer: orar, suplicar, agradecer. E então, a paz de Deus guarda os pensamentos. A paz não vem antes de você ir para Deus. Ela vem depois. Ela é a resposta da oração. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Então eu te peço, identifica em seu coração agora a tempestade que mais está te afetando. Não precisa contar para ninguém. Só você e Deus precisam saber. Segura esse nome no coração, porque vamos levá-lo para o altar em oração. Me conta, qual pensamento mais rouba a sua paz hoje? Escreve nos comentários, pode ser só uma palavra. Eu vou orar por cada pedido. Vamos orar. Fecha os olhos, abre as mãos e concorda em seu coração com cada palavra que vou falar. Pai Celestial, Tu que és o Deus de toda consolação, o Príncipe da Paz, o Pastor que nos conduz para águas tranquilas, eu venho diante de Ti agora por cada filho e filha que está aqui.
Senhor, Tu vês o que está acontecendo dentro de cada mente que está nessa oração. Tu vês os pensamentos que chegam de madrugada. Tu vês a ansiedade que aperta o peito sem avisar. Tu vês o medo disfarçado de cautela. Tu vês a culpa que não deixa descansar. Tu vês tudo e teu coração de pai se move de compaixão por cada um. Em nome de Jesus, eu oro agora contra o espírito de ansiedade que atormenta a mente. Senhor, Tua palavra diz que Tu não nos destes o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. Então, em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de medo e de angústia que está operando sobre essas mentes agora. Fora, em nome de Jesus. Senhor, eu oro contra os pensamentos de condenação. Tua palavra declara que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A voz que acusa, que envergonha, que relembra os erros do passado para paralisar o presente, não é Tua voz. E nós não vamos mais ouvi-la. Pai, eu oro contra o ciclo de preocupação que aprisiona a mente em um laço de e se der errado? E se não funcionar? E se eu não conseguir? Senhor, quebra esse ciclo agora em nome de Jesus. Interrompe esse padrão. Instala no lugar dele a confiança na Tua providência. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro paz sobre cada mente aqui. Não a paz que o mundo dá, que é frágil, que depende de circunstâncias, mas a paz que excede todo entendimento, aquela que não faz sentido para a razão, que mantém o coração firme mesmo em meio ao caos. Que a Tua paz, como um guarda, fique na porta dos pensamentos de cada um. Que nenhum pensamento destruidor, nenhum temor paralisante, nenhuma mentira do inimigo consiga entrar sem passar por essa guarda. Espírito Santo, enche agora o espaço que estava ocupado pela ansiedade. Onde havia tormento, que haja tranquilidade. Onde havia confusão, que haja clareza. Onde havia barulho, que haja silêncio sagrado. O silêncio onde Tu falas. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Se você sentiu algo nessa oração, se a paz veio, se o coração apertou de um jeito bom, escreve "Senti a paz" nos comentários. Quero saber. Eu preciso te contar uma história que mudou minha compreensão sobre a mente e a fé. Os discípulos estavam no barco com Jesus e a Bíblia diz que Jesus dormia. Uma tempestade violenta se formou, o tipo que fazia pescadores experientes entrarem em pânico. As ondas cobriam o barco, a água entrava e Jesus dormia. Eles foram até ele e gritaram: "Senhor, salva-nos, que perecemos!" E a primeira coisa que Jesus fez antes de repreender o mar foi perguntar: "Por que estáis com medo, homens de pouca fé?" Repara, ele abordou o medo antes de abordar a tempestade. Porque Jesus sabia que a tempestade externa era menor do que a tempestade interna que aqueles homens carregavam. E é exatamente isso que acontece com a gente. Às vezes, a tempestade de fora não é o problema principal. O problema é a tempestade que se formou dentro. A interpretação do medo, a narrativa do pior cenário, o barulho que a mente faz quando não está ancorada em Deus. Mantenha em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. Perfeita paz. Em hebraico, shalom, shalom. A repetição intensifica. Paz completa, inteira, de todos os lados. E a condição? Pensamento firme em Deus. Isso significa que a paz da mente está diretamente conectada aonde você fixa o seu pensamento. Não é negação da realidade, é reorientação da atenção. Agora vamos fazer isso juntos, de pé, se possível. Voz alta. Repete comigo cada declaração. Repita. Eu não fui criado para viver sob o domínio da ansiedade. Repita. A minha mente pertence a Deus e não ao medo.
Repita: Jesus repreendeu a tempestade e a minha mente vai obedecer à voz dele. Repita: não há pensamento que possa me destruir, porque o Espírito Santo guarda a minha mente. Repita: eu escolho confiar em Deus mais do que nos meus próprios pensamentos. Repita: a paz de Deus é a minha herança e eu recebo ela agora. Eu decreto sobre você que a ansiedade que te acordava de madrugada vai ceder lugar para o sono tranquilo que Deus prometeu. A voz da condenação vai ser silenciada pela voz do Pai que diz: você é amado, você é perdoado, você é aceito. O ciclo de pensamentos negativos vai ser quebrado e substituído por uma mente renovada pela palavra de Deus. A clareza que você precisava para tomar decisões vai vir, porque Deus dá sabedoria a quem pede com fé. A paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Qual dessas declarações chegou mais fundo no seu coração? Me conta nos comentários. E compartilha esse vídeo. Alguém na sua lista está precisando dessa mensagem hoje. Chegamos no momento mais profundo dessa oração. Eu quero falar diretamente com você que está carregando algo na mente que parece pesado demais. Não o peso de um problema externo, mas o peso de uma batalha que acontece em silêncio, dentro da sua própria cabeça. Você que batalha com pensamentos que você nem deveria ter e se sente envergonhado por isso. Você que acorda cansado porque a mente não desligou nem durante o sono. Você que tem um sorriso para o mundo e uma guerra para você mesmo. Você que já orou pedindo paz. E na manhã seguinte, a tempestade voltou. Eu quero te dizer algo que talvez ninguém tenha te dito hoje. O que você sente não define quem você é. Os pensamentos que passam pela sua mente não são sentença sobre o seu caráter. E o fato de você estar aqui, ainda buscando a Deus, ainda orando, isso é fé, isso é coragem. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. A renovação da mente não é mágica, é um processo. É um dia após o outro, escolhendo a palavra de Deus acima dos próprios pensamentos. É uma guerra diária que você não trava sozinho, porque o Espírito Santo está do seu lado. Vou orar por você agora com tudo o que está em mim. Pai de toda misericórdia, Tu que és o Deus de todo consolo, eu venho diante de Ti agora com um coração de intercessor. Eu oro por aquele que está aqui e que há meses não tem dormido bem. Senhor, Tu dá sono ao teu amado. Que esta noite seja diferente. Que a cabeça no travesseiro encontre descanso real. Eu oro por aquele que está sofrendo com pensamentos de que não tem valor, de que não é amado, de que seria melhor desaparecer. Senhor, eu confronto essas mentiras com a Tua verdade. Tu nos amaste primeiro. Tu deste o Teu Filho por cada um. Não existe vida sem valor diante dos Teus olhos. Eu oro por aquele que está no limite, que chegou a esse vídeo como um último recurso. Senhor, que ele saiba que Tu colocaste esse vídeo no caminho dele hoje. Que Tu estás respondendo, que Tu não esqueceste, que Tu és fiel. Espírito Santo, entra nos pensamentos mais profundos de cada pessoa aqui. Vai até onde nenhuma terapia, nenhum remédio, nenhum conselho humano consegue chegar. O lugar mais íntimo da mente, onde fica o núcleo da identidade. E fala lá dentro: eu estou aqui, eu te vejo. Você não está sozinho. Renova, Senhor. Transforma. Reconstrói os padrões de pensamento que foram moldados pelo trauma, pelo abandono, pela rejeição, pelo fracasso. Substitui por padrões de graça, de esperança, de identidade em Cristo. Eu decreto cura sobre a mente de cada um aqui. Não só alívio momentâneo, mas cura de raiz. A cura que só Tu podes dar, em nome de Jesus. Amém. Se você precisava ouvir alguma parte dessa oração hoje, escreve qual foi nos comentários.
Seus testemunhos encorajam outras pessoas que estão passando pela mesma coisa. Chegou a hora da proclamação, porque a cura da mente não é só sobre remover o mal, é sobre encher o espaço com o bem. Não basta expulsar o medo se você não convidar a fé para morar no lugar dele. A Bíblia diz em Filipenses 4:8: tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, nisso pensai. Filipenses 4:8. Paulo não está dizendo, ignore os problemas. Ele está dizendo, escolha onde colocar a sua atenção, porque onde vai a sua atenção, vai a sua energia. E onde vai a sua energia, vai a sua vida. Você foi criado para pensar com a mente de Cristo, para ter clareza, discernimento, sabedoria, para viver com propósito e não com pavor. E hoje é o dia em que isso começa a ser real na sua vida. Coloca a mão sobre a sua cabeça, literalmente, agora. E repete comigo em voz alta com convicção. Eu decreto. A minha mente é templo do Espírito Santo. Eu decreto. Pensamentos de medo não têm autoridade sobre mim. Eu decreto. Eu tenho a mente de Cristo, clareza, paz e sabedoria. Eu decreto. A ansiedade não é o meu destino. A paz de Deus é a minha herança. Eu decreto. Eu não vou mais ser prisioneiro dos meus próprios pensamentos. Eu decreto. A minha mente está sendo renovada dia após dia pela palavra de Deus. Eu decreto. Sou livre. Livre na mente, livre no coração, livre em Jesus. E agora, feche os olhos e imagina por um momento uma versão de você que acorda de manhã sem o peito apertado, que enfrenta os desafios do dia com clareza, que quando o pensamento negativo vem, consegue reconhecê-lo e escolher não seguir ele, que tem paz no olhar. Essa versão de você não é uma fantasia, é uma promessa, é o que Deus quer para a sua vida. E o processo começa hoje, aqui, nessa oração. Porque assim diz o Senhor: eu sei os planos que tenho para você, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. O plano de Deus para você é paz, não tormento, não ansiedade, não confusão. Paz. Se você recebeu libertação hoje e sua mente foi tocada, escreve "Livre em Jesus" nos comentários e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos de oração. Toda semana tem conteúdo novo aqui. Chegamos ao fim dessa oração, mas quero que você saiba, o que aconteceu aqui hoje não vai embora quando você fechar esse vídeo. A semente foi plantada, a palavra foi falada, o Espírito Santo fez o que só Ele pode fazer. Agora é um dia de cada vez, uma escolha de cada vez, um pensamento de cada vez. Quando o pensamento negativo vier amanhã, e ele pode vir, você vai ter uma ferramenta que não tinha antes. Você vai reconhecê-lo, você vai nomeá-lo, e você vai levar para Deus em oração antes de deixá-lo tomar conta. Isso é renovação da mente. Não é acontecer uma vez, é uma prática diária. E quanto mais você praticar, mais fácil fica. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Salmos 29:11. Antes de encerrar, deixa eu te abençoar com as palavras mais antigas e mais poderosas que a Bíblia nos legou. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24-26. Que essa paz que passa todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração hoje, amanhã e em todos os dias que estão por vir. Que as tempestades da sua mente sejam caladas pela voz do Senhor Jesus.
Que você durma em paz esta noite e que ao acordar amanhã você sinta, talvez só um pouco, mas já é um começo, que algo mudou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esse vídeo te ajudou hoje, compartilha com alguém que está passando por uma batalha na mente. Uma ação sua pode mudar a semana de alguém. Conta nos comentários o que você sente que mudou em você hoje. Cada testemunho fortalece a fé da comunidade inteira. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana novos vídeos de oração para fortalecer a sua fé e renovar a sua mente.